Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Fernanda, onde ela responde as nossas muitas perguntas. Se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, dá aquela checadinha e volta aqui para fechar com chave de ouro. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal, pois isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Bom proveito! Tem duas coisas que me chamam muito a atenção, principalmente por eu ser físico, que é, eu sei que qualquer eletricista, quando vai checar se está passando corrente ou não num determinado lugar, ele jamais coloca a mão assim, ele coloca a mão assim de costas, por exemplo. Imagina que isso aqui seja o fio, ele coloca assim. Se estiver passando corrente, a mão, os músculos se retesam imediatamente e fecham assim. Então fecha para fora. Se ele fizer assim, fecha no fio e gruda. Mas gruda de um jeito que a pessoa não consegue mesmo soltar. Porque por ação da eletricidade fica lá. Eu não tenho conhecimento médico de quanto tempo uma pessoa consegue ficar, mas me parece que o tempo que você ficou sobrevivendo a essa situação é algo inimaginável. Então, a segunda coisa que me chama muito a atenção, você já comentou isso, é a sua mãe, porque você também, se você for pegar numa pessoa que está tomando choque, você vai ficar grudado, tá? Pela mesma razão que sua mão agarrou no fio. A sua mãe ter feito o que fez, quer dizer, normalmente o que se faz é o quê? Vamos interromper a corrente elétrica. Desligar o relógio. Ou dar um chute, assim, na grade não vai adiantar, mas se a pessoa está só no fio, às vezes a pessoa dá um chute no fio e aí ele solta da tomada. Mas o que a sua mãe fez e que foi maravilhoso, porque é o amor de mãe, né? É algo totalmente contraindicado. E nesse sentido, é impressionante ela ter ficado lá, como se ela tivesse também... Ela estava recebendo o mesmo choque que você naquele instante. Sabe, assim, não sei se ela estava com a sandália de borracha ou não, talvez até estivesse, mas muito possivelmente ela estava sentindo o seu choque. E ela puxou 3 vezes e conseguiu fazer soltar. Tudo isso é muito impressionante. Também é claro que chama a atenção o curso que seu pai fez de primeiros socorros uma semana antes. E também chama a atenção esse garoto, porque você falou, a sua mãe te salvou, o seu pai te salvou e esse garoto te salvou, mesmo com toda a calma que ele teve para salvar, que também é impressionante a calma que ele teve. Ele não se deu conta do que estava acontecendo. Outra coisa que me chamou a atenção é o seu medo do escuro, que você me deu a entender que continuou, depois disso até aumentou, tá certo? Sim, tenho medo. E já aconteceu outras situações onde eu morava em casa, sempre, a minha vida inteira eu morei em casa, e quando adolescente, 13 anos, 14 anos, eu fui morar em apartamento com os meus pais, né? E nós estávamos morando no 6º andar. E eu já tinha 13, 14, vamos 14 anos. E os meus pais saíram para buscar o restante da mudança, que era próximo, uma casa bem próxima, 3, 4 ruas próximo ao prédio. E quando eles estavam voltando, tinha acabado a luz do prédio. E eles se desesperaram, porque eles sabiam o meu pavor de escuro. O meu medo era muito grande, é muito grande até hoje. E aí eles saíram correndo, perguntando para o porteiro, por favor, uma lanterna, minha filha está lá em cima, minha filha está lá em cima. E o porteiro subiu desesperado, achando que era uma criança. Quando eu abro a porta, porque aí eu vou para a varanda, que era o lugar mais claro que tinha, eu vou e fico sentada ali na varanda, e o porteiro chega que abre a porta, que sou eu. Praticamente uma adulta alta, né? Uma grande. Ele,
mas não era uma criança? Aí minha mãe, olha, moça, mas ela tem um pavor tão grande de escuro que a gente ficou apavorado. E uma outra vez também, eu estava no fundo da casa, acaba a luz e eu venho correndo, gritando, e minha mãe correndo ao meu encontro, porque sabia do meu pavor. E no meio do caminho eu dou com a minha cara na parede e caio para trás. E sangra tudo por conta do medo do escuro. Mas me chama a atenção, porque durante a sua experiência de quase morte, você se viu no escuro e você não teve medo naquele instante. Não, eu tinha, era um local que era confortável, mas eu queria ir pro claro. Eu não queria ficar no escuro. O desconforto desse escuro que você sentiu durante a experiência era maior ou menor ou diferente com relação ao medo de escuro que você tinha até então enquanto criança? Não, eu tinha um medo de escuro, acho que como qualquer criança. Quando eu tive a experiência que eu me vi no escuro, eu só queria sair dele. Eu queria ir pro claro. Eu não queria, tanto que eu ainda, por diversas vezes, eu ainda faço que, mesmo eles falando para eu voltar, eu volta para onde? Volta para o escuro? Não, eu não vou voltar. Então era uma sensação de desconforto de estar no escuro, sim. Eu queria ir para o claro, né? Onde tinha pessoas, eu queria sair do escuro. Hoje eu tenho hoje não tanto, né? Eu já estou mais velha, já consigo controlar. Mas antes eu tive um pavor, um medo maior do escuro por conta dessa experiência. É aquela coisa, não sei se eu comentei no vídeo, porque a gente vai falando, tanta coisa para lembrar, para falar, mas era a sensação de olhar para trás e o que tem atrás. Não sabe, você não vê nada, não tem nada, mas é a sensação que você pode encostar. Você teve essa percepção de que não tem nada durante a experiência? Não tem nada. Você olha para trás, você não vê absolutamente nada, mas ainda assim você tem a sensação de que você encosta. Eu não sei explicar, é como se eu passasse a mão e a mão vai livre, corre livre, mas é como se eu olhasse, vamos dizer, eu estou num lugar todo branco, mas eu olho assim, tá tudo branco, a minha mão tá mexendo no branco, mas se eu for além, eu encosto. A sensação. É interessante falar de uma experiência de uma senhora que já faleceu, mas está no canal, eu não me lembro bem, é o nome austríaco ou alemão, Edeltraud, alguma coisa assim, Edentraud. Ela teve uma experiência onde ela se viu, ela olhava, tinha uma espécie de, talvez um deserto ou um gramado, não me lembro bem, mas que tinha uma árvore ao lado dela. Aí ela olhou para trás. Ela olhou para trás e não tinha nada. É como se fosse assim, nessa linha aqui da existência, para frente existe o que ela está vendo. Dessa linha para trás, nada. Escuro, nada. E é interessante que ela não se assustou, ela só olhou. Eu pergunto, você se lembra de ter virado o rosto ou você sabia que não tinha nada atrás mesmo sem olhar? Mesmo sem olhar. Eu não virei o rosto em hora nenhuma. Eu só olhava para os lados. A única coisa que eu lembro é que eu fiz esse movimento. E eu não tinha nada ao meu redor. Não olhei para trás de momento nenhum. Então é uma mistura. Você olhou para os lados, mas sabia que atrás não tinha nada. É quase como se eu falasse, nem para os lados eu precisava olhar, porque eu também saberia o que estava lá. Exato. Entendeu? Tudo escuro. Você sentia ter corpo? Sim, meus pés, minhas mãos, eu sentia que eu estava ali, como se eu estivesse de pé, como se eu andasse, mas eu não tocava. Mas você olhou para esse seu corpo? Você se lembra de ter olhado para uma mão e para um pé, por exemplo? Ou você simplesmente sabia que tinha? Simplesmente sabia que tinha. Não cheguei a olhar, não olhava para trás, não olhava para minha mão. Eu só olhei em volta e fazia aquela coisa do andar como se o meu pé fosse, mas ele não encostava em nada. Você não tinha percepção de temperatura? Temperatura, não era frio, não era calor, era agradável, estava bem. Eu não sentia o calor, eu estou incomodada com calor ou um frio. Não, eu não sentia, estava bem. É como num sonho nesse aspecto. Sim.
É óbvio que eu sei que você sabe que não é um sonho, senão não estaríamos conversando aqui, mas eu queria que você explicasse para quem está nos escutando por que você sente ou tem a certeza de que isso não foi um sonho. Essa viagem que você teve, essa ida para esse lugar, quando você viu seus avós e tudo mais. Quando eu voltei, eu contei isso para minha mãe, né? E ela falava assim, isso é coisa de criança. E eu tinha certeza, eu sabia o que eu tinha visto, o que eu tinha vivido ali, eu tinha essa certeza e eu falava para ela. E quando eu voltei também, como essa sensação que eu falei, que eu me movimentava, mas eu não sentia os meus pés tocando no chão, eu voltei perguntando assim, eu tô menor? Eu fiquei menor? Porque a sensação é que o meu pé tinha encolhido, minhas pernas tinham encolhido, né? Porque aí eu já tinha a sensação de encostar no chão, como eu não tinha na experiência, né? Eu não tinha, então eu falava para ela assim, meu pé encolheu. Então ela achava que isso era coisa de criança, né? Eu perdi os meus 2 avós por parte de pai, um dias antes de eu nascer, e o outro alguns anos depois de nascida, né? Mas eu tenho uma memória, só lembro dele por foto, memória pessoal, assim, né? Não tenho, eu só lembro dele brincando comigo, né? Então, quando eu vivi essa experiência, eu falava assim, são os meus avós. Minha mãe perguntava assim, como que ela sabe? Que ela é pequena, não conheceu o avô por parte de pai, isso ela está inventando. Só que eu não tinha tanta informação de experiências como essa, de pessoas que foram, o que aconteceu, e eu relatava sempre, eu falava para ela tudo o que tinha acontecido, a sensação que eu tive, o sentimento é diferente, eu não sei explicar, e falar para você assim, olha, Carlos, eu sei porque eu sinto isso, é uma mistura. Hoje, depois de tantos anos, eu ter revivido, eu ter lembrado, eu lembro exatamente como aconteceu, entendeu? Como eu voltei, como eu fui a segunda vez e eu só vi o escuro, e o que eu pensava, cadê, né? Não tem mais nada, cadê o branco agora e agora? Né? E eu já volto muito rápido e vejo as luzes do hospital e vejo as pessoas já. Então, assim, hoje você me perguntar, Fernanda, como você tem certeza que isso foi um sonho? Eu não vou saber te descrever em palavras, eu só tenho a certeza do que eu vivi. É até engraçado falar isso, do que eu vivi, da experiência de fato que aconteceu. Como explicar o restante das coisas, foi o que você falou, com relação à minha mãe não tomar um choque, com relação ao menino ter aparecido ali e ter conseguido me salvar. Se meu irmão tivesse pulado o mundo e eu tivesse ficado sozinha, talvez eu não estivesse aqui. Meu pai ter feito o curso e ter conseguido, depois de tanto tempo, me ressuscitar, são coisas que eu também não consigo explicar. Você disse que estava no escuro e você começou a notar a presença de pessoas, porém você não as via. Tudo que você via era escuro, mas você falou de uma luz, de um claro. Como é que era? Era tipo fim do túnel ou você descreveria isso de uma forma diferente? Não, de uma forma diferente. Era um escuro, não era um túnel, né? Como a gente vê hoje, aquela coisa redondinha e lá no final um redondinho com a luz. Não, era um escuro aqui e lá no final, plano, reto. Era uma claridade, pessoas passando por um lado, pessoas passando por outro, atrás dessas outras pessoas. E essas que estavam me olhando desde o início, começaram como se tivessem 2 pessoas e conforme eu ainda queria avançar, juntavam mais pessoas para me convencer a voltar para trás. Não havia um ser, às vezes as pessoas comentam, tinha uma pessoa eu não via, mas ela falava comigo na minha cabeça, isso não teve. Não teve. Somente essas pessoas afastadas de mim estavam no claro, na parte clara. Elas eram claras, roupas claras, eu não conseguia ver o rosto, não tinha
não tinha, eu não sei te dizer, na verdade eu não sei não, eu sei te dizer porque não tinha assim uma paisagem, não tinha uma grama, não tinha árvore, era só o claro e as pessoas, muitas pessoas passando lá atrás, como se estivessem numa rua, numa avenida, pessoas passando, só que não tinha árvore, grama, nada, era só o claro e eu via as pessoas passando. E algumas delas, uma olhando para mim, eu sei que você está aqui, fica aqui, qualquer movimento eu vou te falar o que fazer, vamos dizer assim, e ela começa a falar comigo, volta. E como eu faço o contrário, como eu ainda assim insisto em ir, outras pessoas começam a juntar, e aí eu não sei quantas, outras pessoas começam a vir junto dessa que está falando para mim, para eu voltar, e fala, volta, volta, aí começa, volta agora, volta agora. Então, assim, eu não consigo ver rosto, não tem um local que eu possa dizer, elas estavam no campo, elas estavam, né, não tem como descrever, era só um claro. E você não consegue definir o rosto por quê? Porque tinha um capuz, porque estava sem definição, porque era luz? A luz, sem definição. Eram só claros, assim, só reluzentes. E com roupas claras. Roupas claras de que cor? Branca, azul, vermelha? Branca. Todos de roupa branca. Era como se visse só o que tinha saindo deles, que seriam as mãos, os pés e o rosto, eram luz. E ele falava, você sentia como ele falando dentro da sua cabeça ou como se fosse uma voz como a gente ouve aqui? Uma voz como a gente ouve. Mas eles estavam longe de você, ou não? Estavam longe. Mas ele não gritou? Não, ele falava, vamos dizer, hoje eu consigo descrever em torno de 10 metros. Vamos dizer assim. Você falou que dos seus avós. Esse primeiro que viu era já um dos seus avós? Eu falo que sim. Agora, por que eu volto falando que é ele, eu não sei. Porque foi o que eu falei. Eles são luminosos, são claros, não tem rosto. E eu falo que são os meus avós. E você estranhava essa situação que você estava vivendo ou de uma forma inexplicável isso parecia natural? Muito estranho. Quando eu voltei, eu ficava olhando as minhas mãos, eu ficava imaginando que se de fato eu tinha, talvez é coisa de criança, mas eu ficava colocando situações como, será que eu morri e eu estou aqui vivendo isso aqui como um espírito? Eu pensava assim, e aí eu tentava tocar na minha mão, os pés, até eu entender de fato que eu voltei. Quando você estava lá, durante a experiência, você se assustou? Opa, o que eu estou fazendo aqui? O que é isso aqui? Ou estranhamente parecia natural aquilo que você estava vivendo? Natural. Não tinha na minha cabeça, a única coisa que passava na minha cabeça é que eu tinha que sair do escuro. Mas eu não passava na minha cabeça que eu estava morrendo ou que eu estava morta ou que se eu fosse até lá seria o final da minha vida. Não me passava isso. Eu estava só querendo sair do escuro. De alguma forma aquele ambiente que você viveu ou presenciou era familiar? Era familiar. Era tanto que eu falava que eram os meus avós. Sim, mas eu não estou falando só dos avós, estou falando de tudo. De você estar ali naquele lugar, de ter aquele espaço claro. De alguma forma inexplicável, essa situação era familiar? Não, eu nunca estive ali, eu nunca, não era um local em que, como é que eu vou explicar? Era um local tranquilo, em que eu poderia chegar ali e pedir ajuda. Basicamente isso. Então, eu tenho que ir para algum lugar. Então, eu vou ali e peço ajuda. Agora, eu não sei nem qual tipo de ajuda que eu estava esperando ali. Mas não era um local que, eu quero ficar ali, eu tenho que ir para ali porque é melhor para mim. Não, eu não tive em nenhum momento essa
percepção, assim. Você não teve um desejo de continuar ali? Desejo de continuar ali. Eu só queria ir até ali para sair do escuro e pedir ajuda. Pedir ajuda para voltar. Voltar. Mas, ao mesmo tempo, quando falaram para você voltar, você não sabia para onde? Para onde? Porque não tinha nada, né? Eu só tinha um caminho. Mas você se lembrava da sua família, da vida aqui? Tudo. Completamente. Me lembrava até mesmo do último instante que era o céu azul e o sol. Me lembrava de tudo. E você se lembrava, inclusive, do choque? Do choque. Quando você estava lá, você sentia ter, de uma forma inexplicável, um conhecimento maior das coisas? Não. Você se sentiu ser mais do que uma criança como você era aqui? Não. Você se sentiu sendo a mesma criança? Mesma criança. Com a mesma roupa que eu estava. Quando a sensação, né, sem olhar. Foi o que eu falei, eu não olhava para mim, não tinha essa necessidade. Mas é como se eu tivesse simplesmente soltado ali do choque e tivesse ido para um lugar escuro. Eu não tinha mudado absolutamente nada. Você falou que você acordou num lugar escuro. Eu devo considerar isso como sendo você está vivendo aqui, de repente você viu o céu azul, é como se você dormisse e acordasse? Exatamente isso. É como se como se eu fosse adormecendo, fechasse os olhos e quando acordasse eu já estava no local escuro. E quando eu venho para trás é a mesma coisa. É como se eu fechasse os olhos e acordasse no carro ou no hospital. É sempre assim. Você estar consciente aqui pressupõe um domínio não só do seu corpo, mas dos seus pensamentos, dos seus desejos. Eu quero pensar agora que estou nadando na praia ou tomando um sorvete. Então você imagina isso, você quer levantar o braço, você levanta. Esse domínio da situação faz parte da nossa percepção de estar consciente. Você sentia que lá você tinha um domínio igual do seu pensamento e das suas ações com esse corpo que você não via, mas que você sabia que existia? Igual. Eu sabia que eu poderia andar, sabia que eu poderia girar a cabeça e fazia conforme o meu desejo. Né? Eu queria ir para frente, eu ia, mesmo eu não encostando no chão, não tendo a sensação de encostar no chão. Então, comparando aqui com lá, se eu falasse para você que lá é a realidade e aqui é o sonho, você teria como refutar essa ideia? É a mesma coisa. Foi por isso que quando eu volto achando que eu posso estar vivendo um sonho aqui. É a mesma sensação. Eu não vejo diferença na experiência que eu vivi, eu não vejo diferença em estar lá e em estar aqui. Entendeu? Então, eu era muito nova, mas eu tenho a lembrança de quando eu volto, eu fico assim, mas era igual. Né? As pessoas falam tantas coisas, era diferente, era eu sentia, eu voava. Não, era completamente igual. Eu estava ali, eu só estava num lugar escuro, mas eu tinha os meus braços, eu sentia a mesma roupa, eu só queria ir pedir ajuda para voltar. Eu não tive nenhuma sensação de querer ficar, eu estou mais feliz aqui, não, ou então entender qualquer coisa. Quando eu volto, é como se eu tivesse só ido para um lugar, passear e voltar. E por que você queria voltar? Não sei explicar. Não sei explicar. Eu só queria voltar para casa. Não é que você sentisse uma obrigação de terminar alguma coisa? Não. Eu só queria voltar para casa. É como a sensação de estar na minha casa e estar mais segura. Só. O que é sacolé? Sacolé é um sorvete, só que a gente coloca num saquinho assim, compridinho, e aí é um sorvete. Entendi. É um saquinho de picolé, sacolé. Eu acho que aí em São Paulo é chup-chup.
sobre essa questão de aqui ou lá, onde é a realidade, onde é a ficção. Só como curiosidade, uma pessoa que eu entrevistei, inclusive, ela falou assim: Carlos, quando você morrer, assim, escolha, tipo, por quem você quer ser recebido quando você morrer, para que você saiba que você morreu. O que me faz concluir que, pelo menos, pelo conhecimento que essa pessoa tem, existe o risco da pessoa morrer e não notar que morreu. Eu acho que seria esse o meu caso. Não tem diferença. Eu não lembro de ter diferença de nada com relação a pensamentos, porque eu assisti, né, muitos vídeos e as pessoas têm pensamentos, elas voltam querendo acabar com algumas histórias, vamos dizer assim, acertar, né, dar um ponto final, e não tinha isso para mim. Eu só sabia que, como criança, voltar para casa era mais seguro. Como que eu faço só para voltar para minha casa? Eu não estou vendo o caminho, eu não sei aqui onde é a rua que eu posso voltar para minha casa. E a única coisa que eu acho que eu esperava das pessoas que estavam ali é que elas me dissessem isso, não que eu estivesse buscando ir para lá para ficar mais confortável, entendeu? Não era aquela coisa assim, então ali eu vou ficar bem. Não, eu só estou num lugar escuro onde eu não vejo um caminho para eu ir para minha casa. E eu só quero ir para minha casa. A percepção do tempo, você consegue dizer, eu sei, você era muito jovem, mas você sentia o tempo passando de forma diferente? Não tenho eu não tenho ideia de quanto tempo. Eu só posso dizer quanto tempo em média do socorro que eu tive ali do lado de fora, que deve ter durado ali, vamos dizer, uns 15 minutos, e que também não é preciso, né? A gente tem essa ideia por conta de quanto tempo o menino foi e voltou, desse tempo, mais o tempo do socorro, vamos dizer que seja 30 minutos. Você, quando foi pela segunda vez para esse local escuro, você não notou nenhuma claridade? Nenhuma claridade, nenhuma presença, nada. É como se eu só tivesse aqui, fechado o olho, estou num lugar escuro e eu acordasse novamente. Você era muito jovem, então fica complicado comparar o antes e o depois. Mas eu pergunto, na sua vida, você sente que você tem uma percepção aguçada do sentimento das pessoas que se aproximam de você? Então, eu acho que a gente até chegou a conversar sobre isso. Eu percebo quando as pessoas estão chateadas, mas não acredito que seja algo sobrenatural, vamos dizer assim, uma percepção maior, não. Eu hoje, eu tenho a certeza que eu fui salva por um milagre, por vários milagres, né? Não teria como fisicamente uma pessoa suportar ou tantas coincidências acontecerem para que eu estivesse aqui hoje. Mas eu não tenho uma visão de que esse aqui é um propósito que eu tinha que cumprir, vamos dizer assim. Eu não tenho não mudou com relação à minha vida, né? Eu não tenho uma percepção maior de pessoas, eu não tenho aquela coisa de espiritualidade, algo que chega mais perto, eu sinto uma coisa diferente, não. Premonição? Não. Assim, só com os meus filhos, mas eu acho que é meio coisa de mãe, né? Eu tenho aquela coisa, aquele aperto no peito, e aí eu consigo, não sei se eu já livrei, mas não vai, fica aqui comigo. E pode ser que acontecesse alguma coisa, mas não, de vida não tenho, não sei explicar. Na realidade, até hoje eu não sei explicar o porquê eu tive essa segunda chance, essa oportunidade de viver. Tá, e você também não diria que você sente essa porta para essa outra dimensão ou que seja ter ficado entreaberta? Não, eu iria lá fechar. Agora eu tenho medo de morrer. Você ainda tem medo de morrer? Tenho. Porque hoje, se eu não estou aqui, eu deixo meus filhos.
Ah, então você tem medo de morrer pela falta que você vai fazer para os seus filhos ou então pelas saudades que você vai sentir deles, mas não por achar que tudo termina. Ah, sim, não. Não por achar que tudo termina. Você já teve esse medo? Como assim? Quer dizer, é difícil fazer essa pergunta. Assim, você era muito jovem, mas você achava que tinha medo? Você tinha pensado em morte antes desse acontecimento? Nunca tinha pensado. E não tinha medo da morte. Eu costumo brincar, porque agora eu tenho por conta dos meus filhos mesmo. Então, antes, né, quando nova, eu ia para aqueles brinquedos de parque, né, virava de ponta cabeça. Hoje em dia eu não entro nem de forma nenhuma, com medo de qualquer coisa que possa acontecer, entendeu? Tem pessoas que não acreditam, mas eu tenho a certeza que há algo depois dessa vida. Certeza. Eu estive lá, ou na metade do caminho, né? Você disse até mais, você disse que lá é exatamente como aqui. Exatamente como aqui. Esse lugar onde você esteve, essa escuridão, você diria que é como se fosse uma passagem, um espaço entre lá e aqui? Com certeza. É como se fosse o caminho para decidir se a pessoa de fato vai ou fica. Você não sentiu nenhum tipo de pertencimento ou de sensação de fazer parte daquilo, além do pertencimento, como se você fosse de fato parte constituinte daquilo? Não. Não senti em nenhum momento que eu deveria estar lá ou que eu deveria ficar lá. Quando você voltou, de alguma forma a sua vida foi diferente? Quando criança, não, mas eu só pensava que se poderia ter alguma coisa para eu fazer quando adulta para valer eu ter saído dessa situação. Mas não mudou. É como se você procurasse, ok, já que eu voltei, por que que eu voltei? Por que eu voltei? Eu tenho algo a fazer, o que eu tenho para fazer? Hoje eu vivo minha vida normalmente, mas ainda assim, principalmente agora, a gente revivendo isso tudo, tipo assim, qual é a minha missão? Eu tenho uma missão, eu estou cumprindo essa missão, eu já fiz, né? O porquê que eu tive essa segunda chance. Mas hoje eu não sei dizer para você se eu já cumpri essa missão ou se ainda tem algo para vir, mas eu tenho que é uma segunda chance por algum motivo. Pensando nisso que você fala de missão, eu pergunto por que que você resolveu contar essa história para as pessoas? Então, a minha prima, né, perdeu a avó e ela buscava resposta, né? Ela queria saber se tinha o que ela queria saber se tinha algo além dessa vida, se aonde a avó dela poderia estar. E ela foi buscar e encontrou o canal de vocês e teve várias respostas, né? E numa dessas ela lembrou da história que a gente contava, tinha assim, contava na família, e quando chegavam pessoas novas, a gente contava algumas coisas assim sobre o choque e a experiência que eu tive. Isso você inclusive nos contou no início da entrevista, mas eu pergunto, por que que você aceitou o convite dela? Por que que você achou interessante você contar essa história no canal? Porque se eu tive essa experiência e dividi com outras pessoas também que tiveram essa experiência. Porque a minha, ela é um pouco fora do comum, né? E tem gente até que não acredita, mas tanto tempo, mas como isso, e eu sei o que eu vivi. Então eu posso encontrar outras pessoas também que viveram. Na época em que aconteceu, eu era muito nova, tinha 8 anos, e não tinha tanto acesso à internet, informações. Eu vim ter depois, né, mais velha, e procurei muito saber, procurei ver, e não tinham tantos relatos. Então, assim, é uma forma de informação, uma forma de entender de fato o que aconteceu, porque foi o que eu falei. Se eu tenho uma missão, se eu fui salva, se eu tive esse privilégio de voltar, o que seria a minha missão? O que eu teria que fazer depois disso? E talvez, dividindo isso com outras pessoas, também a gente encontre uma resposta ou uma forma de entender o porquê eu voltei com tantas coisas contra. Várias pessoas que eu entrevistei comentaram que escutaram durante a EQM que elas deveriam contar, compartilhar sobre essa história, como se de alguma forma
fosse importante que nós soubéssemos mais sobre o que de fato somos nós. Eu pergunto se isso faz sentido para você e se isso não poderia ser, inclusive, parte da sua missão. Muito sentido, porque eu acho que tem, não só eu, como outras pessoas também buscam respostas, né? O que tem depois daqui? Será que somos os últimos? Acabou? Quando a gente morre, acaba simplesmente? E eu acho que não, eu tenho certeza que não. Eu acho que tem muito mais coisas para viver e se ninguém voltar para contar, como é que vamos saber? Então é uma forma de realmente as pessoas saberem e até mudar a forma de vida, de ver, porque muita gente, né, eu como muito pequena ainda não entendi o porquê de ter voltado e ter recebido essa segunda chance, mas muita gente volta diferente, né, consegue conversar com pessoas. Eu já vi outras experiências, conseguem conversar, tirar mágoas, ter uma noção do que realmente veio fazer aqui e mudar o rumo da vida, assim, sabe? Então eu acho isso muito importante. Hoje todos nós vivemos num mundo complexo, com muitos desafios, muitas incertezas e muitos impasses. Nós não vivemos uma experiência que traga outro nível de informações como você viveu. O que você teria a nos dizer? O que você acha que nós deveríamos saber e prestar atenção para vivermos melhor nesse período? A minha ideia é, de fato, que hoje, com a idade que eu tenho e com a experiência que eu tive, é que não é só aqui que vivemos, né? Mas que também devemos dar valor a tudo que temos aqui, porque pela experiência que eu vivi, a gente leva tudo. Então, a gente tem que levar o mais resolvido possível, ser mais acolhedor, prestar atenção no outro, não levar tantas mágoas, talvez tentar resolver as coisas com calma, não deixar passar tanto tempo, ver um pouco, tentar imaginar o que o outro está pensando, né? Se colocar, mas também prestar atenção no outro. Como eu era muito nova, eu não tinha questões para resolver, né? Então eu fui com o meu pensamento de criança, mas hoje, se eu tiver que ir, muita coisa eu já resolvi pensando nisso. Pensando que se hoje eu morrer, eu sei que tem um outro lado, existe, eu estive lá, mas eu vou com menos coisas para resolver. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo, saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?